Aleluia. Você já foi abençoado? Se esse culto acabasse, acredito que você já foi abençoado. Que bênção. Bênção sem medida. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Nós estamos dedicando aos domingos falar sobre os dons espirituais, tendo em vista que é algo muito importante para os dias de hoje. Eu tenho tentado trazer um conhecimento sobre esse assunto aos irmãos, com o objetivo de que você possa ser fortalecido, blindado, em relação aos dons, sejam eles operacionais, ministeriais, qual que é outro? Naturais é mais um, tem mais um. Naturais, operacionais, espirituais e ministeriais. Dons dados por quem? Por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Quais são os dons do Espírito Santo? Quais são os dons dados pelo Espírito Santo? Quais são os dons dados pelo Espírito Santo? Você já entristece? Não. Dons espirituais do Espírito Santo. Quais são os dons dados por Deus? Operacionais. Quais são os dons dados por Jesus? Ministeriais. Esquece isso não. Bati na tecla até nos cultos que a gente está trabalhando aqui. Vamos embora. Eu estou trabalhando sobre os dons do Espírito Santo, os dons dados pelo Espírito Santo. E nós estamos no texto de 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler todo o texto, porque eu terminei no finalzinho aquele dia, só para que a gente não perca o sentido do texto, tá? O texto fala o seguinte em 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Versículo 4: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu li até aqui na semana passada. Vou explicar para quem não estava aqui, só passando assim uma pincelada. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, língua dos anjos aqui no caso é uma hipérbole retórica. Língua dos anjos não existe, tá? É uma hipérbole retórica. Paulo está exagerando na sua fala. Se não tiver amor, serei como bronze, gongo. Expliquei isso aqui na semana passada. Serei como bronze que soa, como símbolo que retine, ou seja, serei oco. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, hipérbole retórica. Ele não tem nem todo o conhecimento, nem toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, ele está continuando exagerando a sua fala. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, está sendo exagerado na sua fala. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, quem entregaria o corpo para ser queimado aqui? Ninguém. Um exagero de fala, uma hipérbole retórica. Se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aí ele fala, o amor é paciente, e o amor é o quê? Bondoso. O amor tem paciência, e o amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, expliquei semana passada, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse texto, como eu disse na semana passada mesmo, é um texto muito mal interpretado, porque pega o texto como se fosse um texto de declaração de um casamento. Não é isso. Esse texto fala sobre os dons espirituais.
Paulo está dizendo aqui em tese a coisa mais importante sobre a linha dos dons espirituais. Qual que é, Fernando? Amor. Amor. Ele vai dizer que se não tiver amor, não funciona. Se não tiver amor, não adianta. Ele vai dizer, se não tiver amor no coração, tudo isso não tem o porquê existir. Aí ele fala o seguinte: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele está falando do amor de Deus aqui para nós. Amém ou não amém? Então, é muito claro o texto. Agora eu continuo do versículo 8 em diante, tá? Vamos lá. O amor jamais acaba. Fala comigo assim: o amor jamais acaba. Por que o apóstolo Paulo está dizendo que o amor jamais acaba? Porque o amor é o próprio Deus. Ele está dizendo que o amor jamais vai se extinguir. Deus é sempre gracioso e misericordioso para a gente. Os dons vão cessar algum dia. Tudo vai cessar. Mas o amor permanece. O amor jamais acaba. Olha a parte B do versículo. Havendo profecia, o que acontece? Vai desaparecer um dia. Não vai precisar mais haver profecias. Por exemplo, quando você olha para a Bíblia, existem profecias acerca do que iria acontecer, e o menino vai nascer. Isaías fala sobre isso. Já aconteceu. Aquela profecia já se cessou, já aconteceu, já se findou. Então existem profecias que já acabaram. Então o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Os sinais cessarão. Havendo ciência, o que acontece? Vai passar. Não vai permanecer a ciência descobrindo novas coisas. Uma hora passa, uma hora descobre o que tem que descobrir. Inclusive Salomão fala sobre isso, né? Não há mais nada para ser descoberto debaixo do céu e da terra. Tudo já foi revelado. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Por mais que Deus use alguém para falar algo com alguém, nunca é completo em tudo. Deu para entender, Magela? Nunca é o recado assim, completo. Sempre tem algo para ser acrescentado. Sempre tem algo que ficou faltando. Porque o texto fala, é incompleto a nossa profecia. Ela é incompleta. Versículo 10. Mas quando vier o que é completo, quem que é completo? Quem que é completo? Jesus. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será o quê? Aniquilado. Para que profecia? Quando o cordeiro vier buscar a noiva, a profecia se cumpriu. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está anulando a importância da profecia, nem dos dons, nem das coisas espirituais. Ele está dizendo que o centro sempre tem que ser a espera do Messias, tá? Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Agora olha para você ver o versículo 11. Me parece que o versículo 11 foge um pouco do sentido. Concorda, Sansão? Porque o texto fala o seguinte, olha: quando eu era menino, o que o texto fala? Eu falava ou pensava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora, olhando para o texto assim de forma muito clara, parece que não tem sentido algum com dons espirituais esse texto. Concorda comigo? Paulo está falando de uma situação de maturidade. Só que quando você olha por uma ótica espiritual, você percebe justamente que Paulo continua a falar do mesmo assunto espiritual e não dele. Vamos ler o texto. Repara para você ver. Quando eu era menino, no grego menino aqui é népios. Fala comigo assim, népios. Qual que é o significado disso? Menino aqui já não é uma criança já crescida, com consciência. Ele está dizendo de menino de infanto, que não tem conhecimento, que é raso, que não sabe pagar uma conta de uma água, de uma luz, que não tem responsabilidade. Quem está me entendendo? Ele está dizendo o seguinte: quando eu era menino, quando eu não tinha responsabilidade, quando eu era uma criança que era guiada, direcionada por vontade de outro, eu não tinha consciência do que fazer. Aí ele fala, eu falava como menino. A palavra que falava é elalou. A minha pronúncia era pequena. Eu não conseguia falar as letras ajustadas. Uma criança fala o quê? Ba, be. Não é assim que criança fala? Criança não consegue juntar as palavras certas. Aí você precisa ensinar para ela, lá no jardim de infância, junta aí o A com A, ba, bé, aí junta A, ba, ca, xi, vai formando. Olha para o texto para você ver. Quando eu era
menino, quando eu não tinha essa consciência formada, eu agia como? Eu falava sem ter noção do que eu falava. Você pega uma criança aqui, o seu filho Magela, ele não tem consciência do que ele fala. Ele está tentando pronunciar falas, mas ele não chegou à plena maturidade de falar de uma forma de um adulto. Sim ou não, queridos? Está entendendo aí? Está sendo fácil de entender? Então, quando eu era menino, eu era népios, eu falava sem direcionamento, eu falava sem sentido, eu não conjuntava as palavras, eu não tinha uma direção, eu não tinha uma oratória. Agora continua comigo no texto. Aí ele fala sobre a questão de falar. Quando eu era menino, eu falava como menino. Agora qual que é a próxima palavra que tem aí? Sentia. Fala comigo, sentia. A palavra aqui, sentia, é epífios. Uma criança, presta atenção, quando você olha para ela com um semblante mais fechado, o que ela faz na hora, uma criança pequena? O que ela faz? Ela chora com medo, porque o sentimento dela não está formado ainda para entender o que é repreensão, o que é bom ou ruim. Se ela vê algo que para ela a constrange, ela chora. Então, quando eu era menino, eu falava, a minha fala era infantilizada, e eu também sentia como uma criança. Uma criança não preocupa com responsabilidades, uma criança não preocupa se o carro está lá fora, está com o vidro fechado, sim ou não? Ela está preocupada se vai ter janta, um cachorro quente depois do culto, se vai ter um lanche para poder comer. Ela está preocupada com um brinquedo. Por quê? Porque é a realidade que ela vive, é o que para ela é mais importante. Nós que estamos aqui, que somos adultos e pagamos contas, somos responsáveis, talvez a gente está pensando na segunda-feira o que vai fazer para poder pagar aquela conta, aquele boleto, sim ou não? Criança pensa nisso? A criança não está nem aí. Ela não quer saber, tanto quando uma criança vai num shopping ou em qualquer outro lugar, ela quer tudo, porque ela não tem consciência que tem que pagar um preço para adquirir aquilo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, olha para o texto para você ver. Quando eu era népios, eu falava elalou como menino, e eu sentia. O meu comportamento, o meu sentimento não era um sentimento de entender. Criança sente perigo de alguma coisa? Pode estar uma cascavel aqui, se deixar, põe a mão na cascavel. Sim ou não? Pode estar um bicho ali, peçonhento, ela vai lá e leva a mão. É simples, não tem maldade. Pois é, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Agora, olha que detalhe importante que Paulo fala. Qual que é aí? Eu pensava. Ele não está dizendo de um comportamento de alguém que é maduro, porque a continuidade do texto é apresentando um pensamento, uma mentalidade de uma criança. Criança planeja futuro, irmãos? Não. Criança não planeja futuro. Criança não planeja comprar uma casa, adquirir um carro. A criança não planeja ter segurança em alguma coisa. O que a criança pensa, geralmente, é coisas do mundo dela. Assistir um desenho, ver um bonequinho que saiu novo, é realidade do mundo dela. Vai entendendo o texto. Quando eu era menino, népios, eu falava elalô como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Agora olha que detalhe interessante no texto. Quando cheguei ao quê? Homem aqui é de humano, de humanidade. Quando eu me formei, eu tive maturidade. Quando eu cheguei a um estado de alcançar um nível maior, está vendo que era uma criança? Ele chegou lá, ele avançou lá. Olha o que o texto fala. Fala assim comigo: desisti. Mais forte: desisti das coisas próprias de menino. Repara que deixar de ser menino não tem nada a ver com idade, tem a ver com desistência. É por isso que você vai ver muita gente irresponsável com 40, 50 anos de idade, e você vai ver muito garotão de 18, 20 anos responsável. Sim ou não? O que Paulo está dizendo é o seguinte, aqui é uma ótica espiritual. Ele está dizendo o seguinte, ele está corrigindo o povo aqui de Corinto, dizendo o seguinte: o comportamento que eu estou observando de vocês, nos cultos, não está sendo um comportamento de alguém que desistiu das coisas próprias de menino. O que ele está dizendo aqui em relação à organização, porque ele está preparando para entrar num assunto no capítulo 14, ele está dizendo o seguinte: olha, tudo o que está acontecendo, ao meu ver, pela minha ótica, vocês estão comportando como uma criança, não está tendo discernimento, não está tendo a visão certa, o comportamento está errado, e eu estou dizendo para vocês,
esse comportamento é um comportamento infantil de uma criança. Então, quando Paulo está dizendo isso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele está preparando para abordar o assunto capítulo 14. Quem está me entendendo? Ele está corrigindo uma igreja dizendo, olha, precisa haver um discernimento das coisas. Vocês precisam comportar como alguém maduro. E só há uma forma disso acontecer, desistindo das coisas próprias de menino. É quando você decide. Então, repara para você ver. Entenda uma coisa importante. Esse lidar, esse expressar, está no poder de Deus ou no seu poder, Mateus? No seu poder. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Entendeu, Sérgio? O comportar não é Deus. Por isso que quando alguém está sendo usado por Deus, ela não perde a consciência. Qual que é o único poder que faz com que a pessoa perca a consciência? O espírito maligno. É onde a pessoa ela não sabe o que aconteceu. Agora o crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem consciência de tudo que está acontecendo. Sim ou não? Eu não posso alegar que estou cheio do Espírito Santo de Deus e quebra as cadeiras da igreja. Não, se você quebrar as cadeiras da igreja, você tem que dar outras cadeiras para a igreja, porque tem que repor essas cadeiras, alguém tem que sentar depois. Estou cheio de Deus, quebra o microfone do pastor. O microfone foi caro demais. E na altura do campeonato hoje comprar dessa está mais cara ainda que a do dólar. Aí você fala assim, me perdoa, pastor. Não, eu vou te perdoar, mas eu quero outro microfone da igreja, que eu preciso. Você está me entendendo? Eu não posso dizer coisas espirituais como se eu perdesse a sensibilidade do que acontece. Quem está me entendendo? É justamente isso que o apóstolo Paulo está corrigindo. Ele está dizendo o seguinte, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, mas agora eu cheguei na forma de desistir das coisas próprias de menino. Olha para você ver o versículo 12, parece que o versículo 12 foge do contexto novo, vou te mostrar que não foge. O que é que o texto fala no versículo 12? Porque agora vemos como no espelho, fala comigo assim, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. O espelho aqui da época não é o espelho de hoje, que você consegue ver a imagem nítida. O espelho de antigamente era um bronze derretido e fazia uma película para que a pessoa pudesse ali se ver o alto reflexo dela, ou até mesmo na água. Quando Paulo fala no versículo 12, porque agora vemos como no espelho, ele está contando que as visões espirituais que nós temos não é totalmente clara. Quem está me entendendo? Ela é meio borrada. Quando ele fala, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, ele está dizendo o seguinte, ele está usando a situação que ele vivia, a realidade, para dizer que a visão que ele tem das coisas espirituais, aquilo que é discernido, mostrado para ele, da parte de Deus, nunca é assim, totalmente clara. Quem está me entendendo? Não é assim, totalmente revelada. Você vai ter ali, por exemplo, uma direção do que pode acontecer. Um dia você falou comigo que Deus estava te usando para falar algo comigo. Você falou assim, pastor, tem uma nuvem escura. Foi ou não foi? Você não falou o que era, mas de fato depois aconteceu. Você falou comigo uma nuvem escura. É o que Paulo está dizendo aqui no texto. Quem está me entendendo? Você não tem assim, é por isso que algumas coisas, quando você confere com a realidade de hoje, não bate. Não tem como o cara falar, pode sim, pelo poder do Espírito Santo, mas não tem muita lógica, porque o que Paulo fala aqui, não tem assim, 100% a explicação de tudo. Por exemplo, deixa mais claro, se Deus me levanta para falar algo com Elias, eu vou falar coisas para encaixar naquilo que o Espírito Santo vai confirmar no coração do Elias. Quem me entendeu? Eu não consigo falar tudo com exatidão. E detalhe, que aí é a supremacia da coisa para saber se de fato é Deus. Aquilo que o Elias está recebendo tem que casar com aquilo que ele está vivendo. Deu para entender? É como se fossem peças separadas que se encaixam. Muitas vezes o certo mesmo, o verdadeiro mesmo, quem está entregando a revelação de Deus nem sabe o que é. É ou não é? Ele está entregando uma peça do quebra-cabeça. Ele nem tem às vezes consciência se aquilo que ele está falando tem sentido. Ele tem que só entregar. Quem está me entendendo? Então é isso que Paulo está dizendo. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Mas depois, o que acontece? Veremos
face a face. Por quê? Veremos face a face. Completa com aquilo que eu estou ensinando tem um dia para vocês já. Toda profecia tem que exortar, edificar e consolar. Para qual objetivo? Salvação do crente. Então a profecia vai acontecer? Sim. Mas com qual objetivo? Para que um dia cheguemos e vemos Ele, o Senhor Yahvé, face a face. Deu para entender? Esse é o objetivo principal? Então continua comigo. Olha o que Paulo fala. Agora o meu conhecimento é o quê? É pequeno, é incompleto, não está fechado. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O que Paulo continua dizendo? O seguinte, olha aqui, presta atenção. As profecias vão vir na sua vida para te gerar fé. Sim ou não? Sim ou não? Gerar fé. As profecias, os dons, a manifestação dos dons vão vir para te gerar esperança. Mas chegará um tempo em que não precisará mais gerar fé no seu coração e nem gerar esperança, porque estaremos junto ao nosso verdadeiro amor, que é Cristo Jesus. Sendo esse o maior. Por quê? Porque Ele é o próprio amor. Então toda fala, toda direção é com um objetivo só: nos conduzir ao verdadeiro amor, que é Cristo. Agora, eu notei aqui algo importante. Se fosse para a gente ler esse texto na íntegra que Paulo quis dizer, seria mais ou menos assim, quer ver? Eu anotei aqui. Escuta para você ver. O capítulo aqui 13, essa parte aqui quando eu era menino. Presta atenção. Seria mais ou menos isso que Paulo quer dizer. Quando eu era espiritualmente maturo, como uma criança pequena que mal sabe articular as palavras. Lembra que eu disse isso? Lembra? Então vamos lá. Quando eu era espiritualmente maturo, como uma criança pequena que mal sabia articular as palavras, eu falava de forma rasa, pensava de maneira limitada e interpretava as coisas da vida da fé como alguém sem profundidade. Minha visão era curta, meu entendimento instável e minha fala barulhenta, mas vazia. O que uma criança faz? Barulho. Mas quando atingi, ou seja, desisti das coisas próprias de menino, quando atingi a maturidade, quando me tornei um homem completo em Cristo, com consciência do que é eterno e do que é temporário, eu abandonei deliberadamente as atitudes, posturas e relações da imaturidade. Deixei de lado o ego, disfarçado de espiritualidade, e cessei as emoções infantis, e passei a viver não pelo espetáculo dos dons, mas pela excelência da virtude do amor, que é o elo da perfeição e o verdadeiro sinal de alguém maduro na fé. Deu para entender? Esse texto aqui que Paulo fala isso, é dando ênfase ao quê? Cristo Jesus. Ele é o mais importante de tudo. Tudo se cessa em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Dá tempo? Nossa, 8 horas. Eu ia começar agora o capítulo 14. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, ele é uma preparação para o que vai acontecer no capítulo 14. Então, eu quero que você entenda. Começa lá no capítulo 12, olha para a sua Bíblia, capítulo 12. Você vê aqui falando sobre os 9 dons. Perfeito? Não esquece disso mais não. Falando sobre os 9 dons. Depois Paulo fala sobre a questão do corpo, daquilo que é mais visível, que tem que ser notado. Lembra desse culto que eu falei sobre isso? Aqui na parte do 12 até o capítulo 26. Aí entra no 13. No 13, eu acho que boa parte das pregações que vocês já ouviram foi de casamento. Sim ou não? Sim ou não? Falando sobre a questão da perspectiva de amor. É ou não é, Lucas? Todo casamento geralmente é o texto de 1 Coríntios capítulo 13. Só que se você olhar na exegese do texto, não tem nada a ver em relação a amor humano, de homem, marital, de mulher, de marido. Não é assim. Aqui está falando sobre os dons espirituais. Paulo está corrigindo a igreja, trazendo uma importância ao coração do povo, mostrando, olha,
de tudo que se deve guardar, e o mais importante é o amor. Não adianta profetizar sem amor, não adianta revelar sem amor, não adianta fazer nada, porque o amor é a maior virtude. Se você faz qualquer uma dessas coisas sem o amor, a repreensão não é válida, a profecia não é válida, a intenção não é válida, ele vai dizer que tudo é vaidade. Quem está me entendendo? Então veja bem, capítulo 13 é a preparação do capítulo 14. Quando no versículo 11 Paulo fala sobre a questão de comportamento infantil, ele está dizendo sobre a questão de comportamentos que não pode acontecer. No versículo aqui 13, ele vai dizer sobre a questão da fé, da esperança e do amor. Porém o amor é o maior deles. Por que é o maior? Porque ele está dizendo aqui sobre Cristo Jesus. Profecias cessarão? Profecias cessarão? Revelações cessarão? E o amor? O amor é sempre eterno. O amor sempre permanece intacto. Ele não muda. Cessarão as profecias. Quando? Quando o amor chegar. Cessarão as revelações. Quando? Quando o amor chegar. Cessarão o falar em línguas. Quando? Quando o amor chegar no céu e os nossos olhos puderem contemplar o amor chegando. Você está entendendo? Esse texto aqui não anula os dons espirituais. Esse texto amadurece e nos mostra que o mais importante sempre é Cristo Jesus. É por isso que o foco nunca é no cargo ou no título. O foco sempre vai ser a pregação do Evangelho, porque ela é que transforma, ela é que muda, ela é que modifica, ela é que faz nascer vida no coração das pessoas. Uma igreja não pode ser só uma igreja que revela. Ela pode revelar? Sim, pode revelar. Se Deus usar para revelar, pode usar. A igreja, ela pode orar em línguas? Pode. Em edificação pessoal? Pode. Mas a igreja tem que ter o amor como principal. E o amor é o que João capítulo 1 fala. Ele é a palavra. Ele é a palavra revelada aos nossos corações. Então olha aqui para mim. Na semana que vem a gente continua no capítulo 14. Então o resumo é que Paulo está dizendo aqui sobre a questão de maturidade e equilíbrio. Por isso eu quero trazer algo ao seu coração. As coisas de Deus, elas são sérias. E aquilo que vem de Deus, você consegue ver seriedade, porque o Espírito que manifesta em você te mostra. Assim ou não? O Espírito, ele conecta. Quando um homem de Deus, ou uma mulher de Deus chega para dizer algo de Deus para o seu coração, se conecta. Você não tem dúvida. Mas se gerou dúvida no seu coração, não é de Deus. Se te gerou incerteza no seu coração, não é de Deus. Detalhes importantes que vale a pena serem pontuados aqui. Quando você olha para a Bíblia é a nossa referência, única referência. Todas as vezes que alguém que era usado em profecia para falar, qual que era a primeira fala da pessoa? Deixa eu ver se vocês sabem. Só existe uma verdadeira profecia dada por Deus quando alguém fala, assim diz o Senhor. Por quê, pastor? Porque essa é a referência que a gente tem. Se a profecia vem de Deus, a direção vem de Deus, e Deus não erra nas suas direções. Você está me entendendo? Eu não posso ser usado para falar com alguém dizendo sobre mim, ou sobre algo que eu penso. Não, isso não é de Deus. Se Deus me levou a dizer algo específico para alguém, eu preciso dizer, assim diz o Senhor, fulano de tal, isso. E só foi isso. Não tem mais isso e isso, não. Se Deus me disse isso, eu tenho que falar só isso que Ele mandou falar, nada mais. Você está me entendendo? Qual que é o objetivo disso, pastor? Te amadurecer. A maior forma de sermos protegidos é através do saber da palavra de Deus. Eu sou apaixonado com João 8,32. É o texto da minha vida. Porque esse texto para mim reflete tudo. Qual que é? Conhecereis a verdade. Não tem jeito. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. Ela não te escraviza. Deixa
te contar algo importante. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que é um amigo meu, e a gente estava batendo um papo sobre esse assunto. Você sabia que a religião que não é a religião que a gente professa, uma co-irmã da gente, manteve muito tempo o saber distante das pessoas? Quem sabia disso? Até que um homem chamado Martim Lutero falou que não, está errado esse negócio. O povo precisa ter acesso a esse conhecimento. O que ele faz? Ele lança o resumo de As 5 Solas. Ele revela como é que funcionavam as coisas, porque estava tendo uma confusão muito grande, em que as pessoas estavam pedindo para que o homem perdoasse o pecado delas, sendo que a Bíblia não refutava isso, a Bíblia não ensinava isso. O que estava acontecendo, e acontece talvez até hoje, é sobre a questão de ter uma autoridade que de fato é Deus na terra. Tem o P, tem o A, depois tem o P e o A de novo. Vocês configuram na mente, vocês sabem o que é. Aí o Martim Lutero, conhecendo a verdade que o libertou, falou, não, está errado. Eu preciso mostrar para o povo a verdade contida na palavra. Aí ele fala, só a Escritura é suficiente. Só a fé é suficiente. Só Jesus, você tinha que dar glória a Deus, é suficiente. Aí ele lança os 5 solas, ele vai falando, o resumo é esse: sola a Escritura, somente a Deus a glória, somente a fé em Deus é verdadeira. Aí ele lança os 5 solas, prega 95 teses no castelo lá. E aí hoje a gente é cristão protestante. Mas por causa de quê? Porque um dia a verdade libertou a mente de um homem, e chegou até nós essa liberdade também. E graças a Deus, aquele texto se cumpriu. E eles não receberam, mas todos aqueles, os gentios que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem, os que acreditam no seu nome. O conhecimento liberta. O conhecimento traz libertação da alma. O conhecimento faz com que você tire um peso de uma palavra mal falada. O conhecimento faz com que você veja as coisas de forma diferente. O conhecimento revela para você o que é real, o que é ideal. O conhecimento tira qualquer tipo de manipulação. O conhecimento faz com que você blinde o seu espírito para não entristecer. Porque o que mais tem hoje é gente entristecida com a igreja. O que mais tem hoje é pessoas adoecidas com situações que aconteceram dentro da igreja, sendo que aquela atitude não representa o Deus da igreja. Sim ou não? Talvez uma palavra falada errada, talvez uma forma de ter dito, fez com que a pessoa ficasse constrangida. Um usamento de Deus disse, Deus não disse nada, fez com que alguém decepcionasse com a fé. Mas a palavra é muito simples: errais por não conhecer as Escrituras. Aí fala depois sobre o poder de Deus, porque não adianta ter o poder de Deus, Sansão, se eu não conheço as Escrituras. Todo conhecimento ou toda ação sem o saber das Escrituras é vago. Quer que eu te provo isso biblicamente falando ou historicamente falando? Todo mundo tem um desejo de adorar alguma coisa. Quando você olha para os primitivos, adoravam Deus Sol, Deus Lua, Anubis. Está dentro do coração do homem o desejo de adorar. Sim ou não? Então, tinham vontade de adorar. Nasciam com o desejo de servir algo ou alguém, mas não conhecia esse alguém. Mas graças a Deus, o Evangelho chegou e nos transformou. E hoje, Sérgio, nós não somos mais cativos, nós somos livres em Cristo Jesus, porque a própria palavra fala, foi para a liberdade que Ele nos chamou. E Ele diz o seguinte: não submetei novamente ao jugo de escravidão. Vocês são livres. O Evangelho nos trouxe libertação. De que forma? Só a Escritura.
Somente a palavra é suficiente. Não baseie a sua fé em homens, baseie a sua fé na palavra. Não baseie a sua fé em revelações, baseie a sua fé na palavra de Deus. Não baseie a sua fé em achismo, baseie a sua fé na sola Escritura, porque ela é suficiente e ela é a palavra de Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Domingo passado, deve estar até assistindo agora, veio um casal, a Jéssica está aqui, não deixa eu mentir, porque talvez eu possa estar incorrendo no erro, né? Veio um casal de Divinópolis, nos procurou porque achou que tinha culto aqui, na parte da manhã, veio congregar com a gente, acho que ouviu alguma das nossas lives, e falou comigo pessoalmente que ficou encantado com a seriedade que a gente leva à igreja, e que as palavras da pessoa, em Divinópolis não achou uma igreja séria assim. De verdade mesmo, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque uma pessoa vir de 100 km de distância para querer congregar com a gente, simboliza que o trabalho está sendo bem feito. Isso é motivo de orgulho para a gente. Não orgulhar que a gente é melhor. Não é isso que eu disse. Eu estou dizendo que a gente está fazendo o que tem que ser feito. O básico, bem feito. O simples, bem feito. E como diz a palavra do Senhor, é suficiente. Por isso que eu queria que você se alegrasse com a nossa igreja. Amém ou não amém? Estar na El Shaddai congregando não é um peso, é uma bênção, irmãos. Amém ou não amém? Ou essa igreja é uma bênção. É uma bênção. E de vez em quando Deus precisa levantar alguém para nos alertar e nos mostrar o quão bom e quão bem essa igreja nos faz. Shaddai é uma bênção. Não é a melhor igreja e não estamos competindo para ser a melhor igreja. Nossa visão e objetivo é: prega a palavra, insta, oportuna, prega a palavra, ensina, mostra, instrui, somente a palavra. Pai, nessa noite eu quero te agradecer. Agradecer porque o Senhor é bom com a gente. Só sabemos o valor das coisas quando a gente perde, mas não deixa a gente perder, não. Deixa que a tua presença nos mostre a importância de conhecer as tuas escrituras. Quem conhece a tua escritura, a tua palavra, não é enrolado, dilubriado, não é enganado. Quem conhece a tua palavra não se decepciona, não se afasta, mas se permanece. Quem conhece a tua palavra tem amor pela palavra, porque aquela palavra não volta vazia. Quem conhece as tuas escrituras tem a vida transformada, modificada, o espírito modificado, a mente modificada. Por isso eu quero pedir ao Senhor algo muito importante essa noite. Planta no coração do teu povo, não fogo, mas amor pela palavra. Porque quando a gente ama a palavra, automaticamente o fogo do Espírito vem também. Faça-nos amar a tua palavra, para que teu Espírito Santo possa germinar em nós o teu fogo, o teu espírito, o teu calor. Queremos sim sentir, mas muito mais do que sentir, ter a consciência que apesar de sentir ou não, o Senhor não nos abandona, o Senhor está com a gente. Por isso, guarda e preserva o nosso coração, para sermos amantes da palavra do Senhor, amantes da tua palavra, amantes do teu saber, em nome de Jesus. Você já percebeu algo importante? Qual que é o símbolo da nossa igreja? Um coraçãozinho com a chama, né? Qual que é a frase que meu pai já disse diversas vezes? Eu vou dar uma dica para vocês. No final ele falava assim, fogo no coração, mas tinha uma coisa antes. Não, beijo no coração era despedindo vocês. Cadê a Angélica? Você falou esses dias para trás, não lembra não? Na cabeça e no coração?
Ninguém lembra, gente? A palavra na cabeça e o fogo no coração. O símbolo da nossa igreja é o coração pegando fogo. Simboliza que o Espírito Santo habita entre nós. Esquece disso não. Palavra na cabeça e o fogo no coração. Por que não é o fogo na cabeça? Por quê? Por que não é o fogo na cabeça, gente? Pensa para você ver. Tem sentido isso aqui. Porque antes do fogo tem que ver o quê? A razão. Antes do fogo tem que ter o quê? A palavra. Aí depois, que eu tenho a palavra, o fogo está no meu coração. Você está entendendo? Você foi abençoado essa noite? Pai, muito obrigado por essa noite. Que tenhamos fogo no nosso coração. Que vivamos a experiência do Espírito Santo habitando dentro da gente e guardando a palavra do Senhor na nossa mente. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Beijo no coração, palavra na cabeça, fogo no coração. Beijo.